pessoal do quarto ano, tudo bem? Vamos começar agora a quarta aula de matemática. Eu sou a professora Ana Paula. E eu sou a professora Helena e hoje nós daremos continuidade à aula de geometria com as figuras planas. E neste momento você vai precisar organizar o seu material, que será um caderno, pode ser o seu caderno utilizado no seu dia a dia da sala de aula. Você vai separar também uma folha de papel que usaremos no final das nossas explicações, lápis, borracha e tesoura. Então você terá um tempinho para organizar esse material, ok? Só lembrando que se não tiver o caderno da escola, pode pegar algum caderno que tem em casa, né, professora? Sim, com certeza. Vamos pegar o material então. Muito bem, então vamos começar a aula de hoje relembrando um pouquinho do que vimos nas outras aulas. Já estamos na quarta aula, né, professora? Vamos organizar essas ideias aí. Com certeza. Quem assistiu à primeira aula teve a oportunidade de conhecer o livro Rádio 2031. Conhecemos o Asto, que era o apresentador da rádio. Conhecemos o Mlufton e as suas bolhas musicais. Fizemos o jogo Ganha o Maior. Nesse jogo, nós usamos fichas numéricas com todos os algarismos do nosso sistema de numeração. Qual é o nosso sistema de numeração mesmo, professora Helena? É o sistema de numeração decimal. Decimal. E se chama decimal porque faz uso de 10 símbolos. Quais são esses 10 símbolos? Os símbolos são o 0, o 1, o 2, 3, 4, 5, o 6, 7, o 8 e o 9. E o 9. São 10 algarismos que a partir deles podemos escrever qualquer número. Qualquer número mesmo, do menor ao maior que a gente possa imaginar nesse momento, certo? Exatamente. E no jogo Ganha o Maior, nós montamos vários números e comparávamos quem é que tinha vencido, quem é que tinha conseguido formar o maior número. Relembramos lá? Aula 2. Na aula 2, conhecemos o livro
Monstromática. Começamos com um clima de terror, mas no fim não era. Era uma menina que via problemas de matemática em toda parte, até que ela consegue resolvê-los e percebe que os problemas não são tão problemáticos assim. Pelo contrário, a matemática está na nossa vida para nos ajudar a resolver os nossos problemas, não é? Exatamente. Certo? A partir do livro Monstromática, lembra que a professora Fibonacci propôs um jogo? Sim. Era o jogo Conquistando Áreas. Com esse jogo, trabalhamos a multiplicação, só que de uma forma um pouquinho diferente. Trabalhamos a multiplicação representando os resultados na forma de um retângulo. Então, por exemplo, 6 vezes o 3 nesse jogo poderia ser representado por um retângulo de 6 linhas e 3 colunas. Olhem ali na tela. Ou também por um retângulo de 3 linhas e 6 colunas, ou seja, 6 quadradinhos em cada linha. Então quer dizer que agora eu não preciso mais decorar a tabuada? É importante memorizá-la, ajuda bastante. Mas, caso eu tenha alguma dificuldade, caso eu não me lembre em algum momento, eu posso fazer uso dessa estratégia. Muito bom. Ao invés de desenhar quadradinhos, também posso desenhar bolinhas, risquinhos. O importante é que eu possa usar esse conhecimento quando encontrar um problema. Que ótima ideia. Boa ideia, né? Na terceira aula, que foi a última antes dessa, vocês viram conteúdo de geometria, trabalharam com os sólidos geométricos. Antes, com o livro Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Era aquele menino que ia no asilo e que ouviu várias histórias. E foi um livro bem bacana, né, professora? Sim, nessa história ele ajudou uma das personagens, né, a relembrar as suas memórias antigas, trazendo emoções, afetividades entre os personagens. Matemática também é emoção. Com certeza. Né? É ser humano. Bom, a partir daí foram observados vários elementos, vários sólidos geométricos separados em 2 grupos. O grupo dos corpos redondos, que são aqueles sólidos formados por superfícies curvas, arredondadas, como por exemplo a esfera, o cilindro, o cone. O outro grupo é o grupo dos poliedros, formado por aqueles sólidos que têm as suas faces figuras planas, como quadrado, retângulo, triângulo, entre outros. Então, na última aula, vocês trabalharam com a geometria dos objetos tridimensionais. Por que tridimensionais? Tri vem da palavra da quantidade 3. 3, porque tem 3 dimensões. Esses objetos, esses sólidos, eles têm comprimento, eles têm largura e também têm altura. São objetos tridimensionais. Agora, a partir deles, nas faces desses objetos, a gente consegue observar figuras bidimensionais, que têm 2 dimensões, comprimento e largura apenas. São essas figuras que vamos estudar na aula de hoje. Dentre as figuras bidimensionais que vocês conhecem, quadrado, círculo, retângulo, triângulo e também paralelogramo e trapézio. Se você não lembra de todas essas figuras, não se preocupe. Aos poucos, a gente vai relembrando cada uma delas. Vamos ver algumas hoje, ok? Vamos à nossa leitura? Vamos lá, para a história de hoje. Hoje também tem história. A história de hoje chama-se O Desastrado. O que desastrado? Não entendi. Não sei. Tem um ponto de interrogação ali. O Desastrado. Quem é desastrado? Eu sou um pouquinho de vez em quando. Eu também. Depende da situação. Mas acho que é alguém que a gente conhece. Será? Vamos tentar descobrir? Tem algumas pistas para ficar mais fácil? Eu tenho algumas pistas. Bom, a primeira é que é desastrado. Já sabíamos. A outra é que é uma figura plana de 4 lados. Já vamos Boa tendo dica. algumas desconfianças. Figura plana de 4 lados. E a última dica
para resolver esse mistério é que é a figura plana que a gente obtém quando contorna a base desta figura, a base desse sólido. Essa é a representação de um sólido geométrico, de um prisma de base, não sei. A figura Parece ser plana, quadrada, não é? vamos conferir? A figura plana que a gente obtém quando contorna a base desse objeto é o personagem da nossa história. Vamos tentar descobrir? Então vamos descobrir qual é a figura plana que a gente consegue quando contorna a base desse objeto, a base dessa caixinha de leite que está representando o nosso prisma. Vamos descobrir esse mistério. Se você tiver uma caixinha como essa aí em casa, também pode tentar. Opa! Vamos ver a figura que formou. Tá me lembrando a forma de uma figura plana bem conhecida, professora Helena. Pois é, eu diria que formou aqui um quadrado. Quadrado. Foi a minha impressão também. Será que é o quadrado o personagem do dia? Eu acho que sim. Vamos ver. O Quadrado desastrado. Isso mesmo. Vamos à história. Era uma vez um quadrado, sujeito muito correto, medida igual em cada lado e só ângulo reto. Havia sido desenhado de um jeito caprichado, dentro do caderno quadriculado. Eis que certa feita, entre uma soma errada de uma conta mal contada, viu uma linda circunferência. Ficou encantado com tanta opulência, tanta curva e tão perfeita a aparência. Todo mundo sabe que todo sujeito apaixonado fica um pouco atrapalhado. Cego de amor que estava, nada mais enxergava, tropeçou em uma linha, rolou pela margem e só parou lá na página vizinha. A confusão estava armada e a lição ficou bagunçada. O pobre quadrado tinha desmaiado. Acharam até que estivesse morto, mas só estava meio torto. Num losango se transformara. Os lados iguais ainda tinha, e alguma simetria também. Mas os ângulos, ai, entortara. 90 graus foram para o além. Ó triângulo, me ajude. Perdi minha identidade. Já não quero mudar nessa idade. O triângulo, para ajudar, puxou o vértice até ele esticar. Tá ficando bonito, mas para total perfeição, só com a eliminação de um vértice e de um lado, para ficar como eu, triangulado. Não! O nosso polígono quase chora da antiga forma. Não resta muito agora. Você parece uma pipa. É uma forma bonita. Quer voar pelo céu afora? Ai, que tristeza! Foi-se toda a minha beleza. A reta, cansada de tanta reclamação, foi dar orientação. Encolhe essa barriga e ajusta a medida. Tanto esforço que fazia, parecia fazer efeito, pois o nosso sujeito, um trapézio, já aparecia. O pentágono pediu para tentar. Vamos puxar esse ângulo até esticar. E depois de uis e ais, a forma já melhorava. Os ângulos e lados já eram 2 e 2 iguais. Um paralelogramo virara. Vamos todos juntos fazer um mutirão. Os de lá puxam, eu daqui dou um empurrão. Ah, já me sinto mais confortado. Ainda não sou um quadrado, mas já fiquei parecido, ainda que um pouco comprido. Veja por outro lado, essa forma tem uma vantagem: ser alto ou baixo de acordo com a necessidade. Compreendo o ponto de vista, mas entendam que eu insista, tenho vocação para quadrado
Só assim fico recuperado. Vamos cortar um pedaço, sugeriu o compasso. Não, por favor, deixem o moço inteiro. Constrangido e atrapalhado, o moço apaixonado ficou tão envergonhado que emudeceu. Quem falava era a sua amada. Deixa que tento eu. A circunferência abraçou o quadrado, que, ainda machucado, foi se soltando, foi se encaixando e, quando viu, estava ajustado. Eles se pareciam, na essência, no encaixe perfeito. Do nosso sujeito, as diagonais eram exatamente iguais ao diâmetro da circunferência. O moço, feliz, retribuiu o abraço. Então, sua medida do lado era o diâmetro exato daquela que o havia curado. E, de abraço em abraço, de ajuste em ajuste, o quadrado ficou quadrado. E viveu feliz para sempre, bem igual de cada lado. Então, professora Ana, além do fato de também existir histórias de amor na matemática, o que mais podemos aprender com este livro? Mas me diz uma coisa, matemática, amor, isso pode acontecer? Tá muito emocionante essa aula, né? Com certeza. Tem muito amor no ar. Acho que na minha época de estudante não era bem assim. A matemática, sim, ela tem emoção. Vimos uma história de amor na matemática, no mundo da imaginação, claro, né? Mas, além disso, também vimos algumas características de algumas formas planas. O nosso quadrado desastrado acabou se transformando em losango, Paralelogramo, trapézio, retângulo. em várias outras figuras. E ao longo do livro vimos um pouco das características de cada uma delas. Escolhemos 3 para conversar um pouquinho mais agora. A primeira delas, claro, não podia deixar de ser o nosso protagonista, o personagem principal da história, que é o quadrado. O que dizia sobre o quadrado, professora Helena? Dizia o seguinte, era uma vez um quadrado, sujeito muito correto, medida igual em cada lado e só ângulo reto. Quer olha dizer, que então, forma que essas bonita. são características São as desta características figura plana? Desta figura, do quadrado. Algumas de suas características. O quadrado, então, tem a mesma medida em cada lado. Ele também vai ter 4 vértices e também vai ter 4 ângulos. Professora, será que todos sabem o que são vértices e ângulos? Olha, olhando assim, eu só consigo ver que possui todos os lados iguais. Mas onde estão os vértices? Vamos relembrar. E os ângulos? Olhem lá na tela. O quadrado tem 1, 2, 3, 4 lados de mesma medida. E também tem, marcadinhos ali em vermelho, 1, 2, 3, 4 vértices. Vejam que os 4 vértices são os 4 cantos da figura. Em cada canto temos um ângulo, portanto 4 ângulos, que no quadrado são 4 ângulos retos. Percebam aqui que o quadrado tem ângulos retos, diferente, por exemplo, do triângulo, né, professora? Com certeza. Percebam que a abertura do ângulo no triângulo é mais fechadinha, é menor do que o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Vamos à próxima? Próxima figura é um triângulo. Embora o quadrado desastrado não tenha se transformado em triângulo, o triângulo fez parte da história. Com certeza. Estava presente, tentando ajudá-lo, né? Características dos triângulos. 3 lados, triângulo, 3 lados, 3 lados, 3 vértices 3 vértices e, portanto, 3 ângulos, ângulos. que é o que dá nome à figura triângulo.
Legal, né, professora? Com certeza. Fica fácil de lembrar o nome dessa figura. Exatamente. Se tiver dúvida, triângulo. 3 ângulos. 3 ângulos. É o que tem o triângulo. Olhando lá na tela, podemos ver 1, 2, 3 lados. 1, 2, 3 vértices. E, como em cada vértice, ou seja, em cada ponta tem um ângulo, temos também 1, 2, 3 ângulos. Percebam que aqui não está escrito 3 lados iguais ou 3 lados de mesma medida, não é? Porque os triângulos podem ter outras formas. Os lados não precisam ter a mesma medida. Para ser triângulo, tem que ter 3 lados. Mas não precisa ser da mesma medida. Isso quer dizer, então, que tem outros tipos de triângulos? Tem outros tipos de triângulos, alguns mais fininhos e compridos, outros mais achatados e baixinhos. Ok? Próxima figura é o círculo. O quadrado na história se transformou em um círculo? Não, né? Não. Mas graças ao círculo, que era a sua paixão, ele conseguiu se enquadrar e voltar a ter a forma original, a ser quadrado. O círculo não possui linhas retas. O círculo não possui pontas, portanto, não possui vértices. Ele é uma figura que tem características diferentes, né? Bem, ele é formado por uma linha curva e nós vamos aprender bastante sobre o círculo, mas em um outro momento, em uma outra aula. Vamos ver se vocês conseguem identificar essas figuras e estão atentos à aula de hoje. Um primeiro desafio para vocês. Olhem lá na tela. A figura do coelho foi montada com as 7 peças do tangram, um tipo de quebra-cabeça com formas geométricas. Em qual parte do coelho foi utilizada uma peça com 4 lados? Olhem. É fácil. Será? Eu já sei a resposta. Olhem com bastante atenção e nós vamos dar um tempinho para eles observarem, né, professora? Ok. E daí? Observaram bem? Fácil a resposta. Será? A cabeça do coelho. A cabeça Olha lá, do um coelho? quadrado. A cabeça do coelho, de fato, tem 4 lados. 4 lados. Mas, dá uma olhadinha lá, olhem lá na tela, É parte verdade, das orelhas do professora Ana. coelho. As orelhas do coelho também são formadas por uma figura plana de 4 lados, o paralelogramo. Paralelogramo. Será que tem mais alguma? Acho que não. Vamos O ver. corpo do coelho é formado por Triângulo. triângulos. Só triângulos. Só triângulos. Nos pés, nas pernas e as mãos. Portanto, as 2 partes do coelho que são formadas por figuras de 4 lados são A cabeça, e, as orelhas. muito bem, apareceram ali um quadrado e um paralelogramo. Paralelogramo. Acertaram? Vamos à próxima? O objeto ao lado tem a forma de um cone. Olha lá na tela. Um objeto. Que objeto é aquele ali, professora? Um chapéuzinho? Um chapéuzinho de aniversário? Ele tem a forma, sim, de um cone. Se contornarmos a sua base com lápis, qual figura plana vamos desenhar? Ou seja, se fizermos um desenho semelhante ao que a gente usou, né, professora, para descobrir qual era o personagem da história, que era o quadrado desastrado, se fizer esse mesmo exercício com aquele objeto, qual será a figura plana que vocês vão obter?
será que obteremos uma figura com cantos? Parece que não. O chapeuzinho é arredondado embaixo, né? Sim. Se contornarmos a base desse objeto, vamos obter uma figura curva, que O círculo. vai ser uma circunferência, só o contorno, mas que vai ter o formato dessa figura plana Exatamente. que conhecemos, o círculo. Muito bem. Próximo exercício. A caixa de suco, observem lá na imagem. A seguir, tem a base quadrada e as laterais retangulares. O que essas duas figuras planas têm em comum e o que tem de diferente? Observem então o quadrado, que representa a parte de baixo, a base da caixinha de suco, e o retângulo, que representa as laterais, que são formadas por retângulos, são retangulares. O que será que essas duas figuras têm de parecido? O que será que tem de diferente? Posso comentar? Eu acho que podemos dar um tempo para o Com pessoal certeza. observar. Vamos lá, pessoal? Um tempinho para vocês. Observaram bem? Já perceberam algumas semelhanças, algumas diferenças? Eu acho que a primeira semelhança que os alunos vão apontar é a cor. São da mesma cor. Mas pensando isso é importante no no formato, não. Não, né? Estamos estudando as características, a forma dessas duas figuras, né? Vamos pegar elas aqui para ajudar na nossa observação. O quadrado. Então, falando Então. das semelhanças. O quadrado, ele possui 4 lados de mesma medida. Sim. E no retângulo, também possui 4 lados. Ele possui 4 lados. Nesse retângulo que temos aqui, dá para ver que nem todos os lados têm a mesma medida. Então, certeza. essa não é uma exigência para caracterizar o retângulo. Não precisam ter todos a mesma medida. O que mais? Eu percebo outra semelhança entre eles é que possuem quatro vértices. 1, 2, 3, 4. 4 Se possui 4 vértices, possui também 4 ângulos. O mesmo acontece no retângulo. Temos aqui 1, 2, 3, 4 vértices e, portanto, 1, 2, 3, 4 ângulos. 4 ângulos. É uma semelhança importante. É isso, percebam que eles são muito parecidos nas suas características, nos seus 4 lados, nos seus 4 vértices e 4 ângulos, mas visivelmente é possível perceber que tem as suas diferenças. Aqui no Exatamente. caso, não tem a mesma medida os lados. Exato. Vamos anotar então? Pegue lá o seu material, seu caderno ou papel que você separou para fazer as anotações. Primeira coisa, pode colocar a data de hoje. Em seguida, o conteúdo que estamos trabalhando. Geometria plana. Figuras geométricas planas. Isso. Né? Como está ali na tela. Nós vamos explorar cada uma dessas figuras geométricas, o quadrado, o triângulo e o retângulo, observando os seus lados, o número de lados, os seus vértices e também os ângulos. À medida em que vamos preenchendo esse quadro aqui, você pode ir anotando lá no seu caderno. Então, Certo? retomando aqui a figura plana do quadrado, vamos lá. Quantos lados ele possui? 1, 2,
3, 4. Então, anote lá no espaço adequado, 4 lados. E a quantidade de vértices, lembrando então que os vértices são essas pontas que a figura apresenta. Quantos vértices então? 1, 2, 3, 4 vértices. E se tem 4 vértices, também terá 4 ângulos. 1, 2, 3, 4. Portanto, o quadrado, então, uma das características é que ele possui 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. 4 ângulos Retos. Joia? Vamos Joia. agora ao triângulo? O triângulo. Então, uma figura plana composta de quantos lados? 1, 2, 3 lados. Se possui 3 lados, ele possui 3 vértices. E se possui 3 vértices? Possui 3 ângulos. Um ângulo em cada canto, em cada vértice. Correto? Exatamente. Preenchendo lá a tabelinha. Lembrando, o triângulo não tem que ter os 3 lados ou os 3 ângulos de mesma medida. Podem ser medidas diferentes. Com certeza. E isso é conteúdo para uma próxima aula. Isso. Agora vamos ver a última figura, o retângulo. Retângulo. Quais são, então, relembrando as características do retângulo? Ele possui também 4 lados, 1, 2, 3, 4. Possui 4 vértices e 4 ângulos. E esses ângulos são chamados Ângulos retos. Do retângulo, os ângulos são os mesmos que tem no quadrado. A diferença entre o retângulo e o quadrado é que, para ser retângulo, não precisam ter os 4 lados de mesma medida. E para o quadrado, sim, tem que ter 4 lados de mesma medida. Tranquilo? Tranquilo. Então, fácil, né? Fácil? Então, nós vamos dar um tempinho para que vocês completem esse quadro, copiem esse registro lá no seu caderno. Vamos lá. Muito bem, então agora vamos nos encaminhando
para a parte final da nossa aula. E como sempre, temos as nossas perguntinhas finais, para ver se estão atentos. Se compreenderam o conteúdo da aula de hoje. Exatamente. Vamos lá. Na história que lemos hoje, tinha um personagem misterioso. Quais são suas principais características? Letra A: 4 vértices e 3 ângulos. Letra B: 2 lados iguais e 2 lados diferentes. Letra C: 4 lados e 2 ângulos. Ou letra D: 4 lados de mesma medida, 4 vértices e 4 ângulos retos. Só lembrando, o personagem principal dessa história era um quadrado. Então vamos analisar cada opção. 4 vértices. 1, 2, 3, 4. 4, Acho que é correto. essa, hein? E 3 ângulos. Ah, não. Se tem 4 vértices, consequentemente, Tem que ter 4 ângulos. 4 ângulos. 4 vértices tem que ter 4 4 ângulos. ângulos. Não é a alternativa A. O que diz na alternativa B? 2 lados iguais e 2 lados diferentes. É isso? Não. O quadrado tem 4 4 lados iguais. iguais. Não é a alternativa B. O que diz a C? 4 lados, correto? Ele possui 4 Sim. lados e 2 ângulos apenas. É isso? Não. Não. Para cada pontinha, para cada vértice, tem um ângulo. Um Então, ângulo. ele tem 4 ângulos. Também não é a alternativa C. Letra D. Alternativa D. Ele possui 4 lados de mesma medida. Correto, Ana? Sim. Confere. Possui também 4 vértices. Sim. E, portanto, 4 ângulos Ângulos. retos. É a alternativa D, então, com certeza. Com certeza. Acertamos. Muito bem. Próxima pergunta do quiz. O personagem da história assumiu várias formas. Em qual delas ele tinha a vantagem de poder ser alto ou baixo, de acordo com a necessidade? E aí? Seria a letra A, triângulo? Letra B, um quadrado? Letra C, o retângulo? Ou letra D, o paralelogramo? Ai, ai, ai. Essa Você para quem lembra lembra dessa da parte da história? Eu lembro dessa parte. Então, acertou quem marcou a letra? Quem marcou a letra? C, retângulo. Retângulo. Mas o que será que quer dizer poder ser alto ou baixo? Eu acho que depende da posição da figura. Ah, Será pode que é isso? ser. Talvez nessa Se você posição. inverter a folha na vertical, Nessa posição, nesta posição, ele seria um retângulo alto. E assim, um Mais retângulo baixo. baixinho. Boa, boa questão. Ah, Parabéns. então significa que, independente da posição da figura, ela continua sendo a mesma, Retângulo é a mesma figura. com certeza. Próxima pergunta. Durante a história, o quadrado desastrado assumiu a forma de um losango, um trapézio, um paralelogramo e um retângulo, antes de voltar a ser quadrado. O que todas essas formas têm em comum? É com você, professora Ana. Puxa, uma boa pergunta, hein? Um losango, um trapézio, um paralelogramo e um retângulo. Trapézio, paralelogramo, retângulo. Eu não tenho losango aqui, mas só com essas figuras já dá para saber, já dá para responder essa O que questão. elas possuem em comum? Seriam os ângulos? Seriam iguais? Acho que não, né? Não. Não, Algumas com figuras são certeza mais não. inclinadas, não tem ângulos retos. Exatamente. Seriam os lados? Olha, eu acredito que sim. Todas essas figuras possuem a mesma quantidade de lados. Todas elas possuem 4 lados. O losango também. 4 lados. As figuras que possuem 4 lados são conhecidas como quadriláteros. Quadrilátero. Então, eles são quadriláteros. Alternativa, letra B. B. Parabéns para você que Muito acertou. bem. Quem não conhecia, tá aí mais uma palavrinha, mais uma ideia nova da matemática.
Quarta pergunta e última. Para ajudar o retângulo a voltar a ser um quadrado, os amigos sugeriram cortar-lhe um pedaço. Será que isso poderia resolver o problema? Eu lembro que ele ficou bem aflito. Será que Será? resolveria um problema? Será que é possível transformar um retângulo num quadrado, cortando-lhe um pedaço? Esse pedaço pode ser ao meio? Eu não sei. Vamos experimentar. Vamos experimentar. O que vocês acham? Que sim ou que não? Vamos começar com um palpite. Pois acertou quem disse sim. Vamos ver, vamos comprovar e fazer esse desafio. Temos aqui uma folha que tem o formato de um retângulo. Um retângulo. E nosso desafio agora vai ser transformá-lo em um quadrado. Observem com a gente. Eu comentei que será que eu poderia cortá-lo ao meio? Então, se eu cortar ao meio, eu não vou marcar aqui a folha, mas eu continuaria com um retângulo. Não é um quadrado. Isso, então eu não posso simplesmente cortar ao meio. Então acompanhe comigo como eu transformaria, né? Como eu vou transformar este retângulo em um quadrado. Existe um segredo, né, professora? Existe um segredo, uma forma bem simples. Então, para facilitar agora a transformação do nosso retângulo em um quadrado, eu sugiro que você coloque a sua folha numa superfície, né? Na superfície aí da sua mesa, para facilitar a dobra. Então, veja, eu vou pegar este lado, né? Que eu posso chamar aqui esse vértice, e eu vou dobrar, né? Até alcançar o outro lado da folha. Você tem que fazer isso bem devagar, juntando aqui os lados, tá? Você vai marcar o lado que foi dobrado e você vai perceber que neste momento ele se transformou em um triângulo. E a parte que sobrou aqui, eu vou recortar, que é o pedaço que sugere cortar do retângulo. Então eu marquei uma das medidas do retângulo inicial, foi marcada no outro lado. Isso. Então veja, aqui tem um triângulo. Então agora vamos desdobrar a folha e verificar se realmente consegui cumprir o desafio. Vamos lá? E aqui está um quadrado. Correto, professora Ana? Correto. Quer dizer que se o quadrado desastrado, quando estava em forma de retângulo, tivesse deixado cortar uma parte dele, conseguiria voltar a ser quadrado de novo. Teria dado tudo certo. Deu certo, vencemos o desafio. Se você tem dúvidas, faça também isso na sua casa e confira com uma régua as medidas do quadrado, que devem ser todas iguais. Mesma medida. Correto? Bem, parabéns para vocês, um bom trabalho, boa semana e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!